Vamos nos conectar com o plano espiritual que se faz presente. Agradecer a Deus por mais um dia e pela oportunidade que estamos tendo de participar mais uma vez da reunião. Pedimos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo que eles possam incluir a nossa irmã Silvana e que a mensagem que foi explanada por ela sirva para cada um de nós tirar a parte que nos cabe. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, que a tua misericórdia e o teu amor permaneça com todos nós por hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, acho que eu posso começar aqui, Letícia. Então tá ok. Então vamos lá, que o nosso tema hoje é um tema contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, em que nós vamos encontrar reflexões oportunas, capítulo 8, itens 8 a 10, sobre a verdadeira pureza. Então é interessante porque o Kardec, na montagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez a escolha por temas retirados do Novo Testamento, mas que dizem respeito ao aspecto moral dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ver ali que algumas coisas que estão no Novo Testamento não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente por isso, porque ele fez questão de trazer à tona o aspecto moral, devido à importância do conceito de moralidade, de ética e também de sentimento, porque quando nós falamos no Espiritismo que a gente evolui, Emmanuel usa uma linguagem poética, que a gente evolui pelas duas asas, a asa da razão e a asa do sentimento, e que se uma não estiver desenvolvida, a ave não alça voo, ou seja, o espírito não vive o processo evolutivo como deveria, então nós encontramos no tripé que sustenta a doutrina espírita, ciência, filosofia, e Kardec dizia à sua época que não considerava o espiritismo uma religião. Isso é algo que veio depois, tanto que hoje nós nos sentimos confortáveis em dizer, quando alguém nos pergunta qual a sua religião, eu sou espírita. Mas à época dele, a intenção era trazer o aspecto religioso, mas não de uma forma dogmática, sistematizada, hierárquica, como as religiões à época eram vistas. A intenção era trazer ciência, filosofia com consequências religiosas, sendo a religião bem restrita à palavra, a origem da palavra religião, que vem do latim religare, ou seja, a religião como uma ponte de ligação com o divino que nos compõe, porque somos filhos de Deus, e trazemos em essência a herança divina. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como a terceira obra da codificação kardeciana, de grande importância, porque ali nós temos um tratado de ética moral, fundamentados nos ensinamentos de Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como guia e modelo? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Em algumas traduções, simplesmente Jesus. Então a gente compreende, juntando as peças desse quebra-cabeça, que a doutrina espírita chega ao mundo por meio do aspecto científico pelo qual ela foi estruturada. Então o Kardec, ao entrar em contato com as comunicações mediúnicas, que eram comuns à época, ele
tem acesso à pesquisa dos fenômenos. E essa pesquisa se dá a partir da observação dos fatos. Então, pela observação dos fatos, compõe-se a teoria, os fundamentos, que são os princípios básicos da doutrina espírita, oriundos da espiritualidade. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, um compêndio que aborda todos os aspectos em que a doutrina espírita se sustenta. Nós temos o Livro dos Médiuns, que contempla o aspecto científico, trazendo um estudo criterioso do fenômeno dos médiuns. E temos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seguida, nos dando a entender que ciência, filosofia, com trabalho profundo e cauteloso de busca de melhoria a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, isso é muito interessante da gente pensar, porque às vezes a gente quer excluir algum aspecto. Tem gente que acha que a ciência não cabe mais, o que é um contrassenso, porque a ciência é onde se fundamenta a doutrina espírita. O próprio Kardec afirmou em vários textos que se houvesse dúvida entre o que diz a ciência e o que diz o espiritismo, que ficássemos com a ciência, ou seja, ele traz uma visão dinâmica da doutrina espírita e nos apresenta não como algo pronto e acabado, mas algo que está em constante análise e reflexão a partir das mudanças pela qual o mundo naturalmente passa. De 1857 até aqui, muita coisa mudou, muitas descobertas foram feitas. Muitas vezes contemplamos as obras básicas e precisamos contextualizar com a atualidade, não mudar o conceito ou dizer que ele não tem sentido, mas contextualizá-lo nos tempos atuais, porque houveram muitas mudanças. Porém, no que diz respeito ao campo ético e moral, não há mudança, porque nós, enquanto seres humanos, não avançamos. Avançamos nos aspectos científicos, avançamos em percepções filosóficas acerca da vida. A doutrina espírita não é a detentora da única crença que aborda a vida sob um aspecto filosófico, existem outras que também fazem isso. A junção religião e ciência, que é algo novo, que está trazendo à tona essa grande inovação proposta pelo Espiritismo, na qual Kardec encabeça o processo. Adalberto, Sunadi está dizendo que o seu microfone está aberto, mas ele está fechado, Sunadi. Não sei se está fazendo barulho aí, eu não estou ouvindo. Ele está com 2 perfis, aí um dos que está aberto está dando um chiado, aí eu estava procurando aqui. Ah, entendi. Eu não estou, o chiado aqui não está aparecendo, não. Mas olha aí, Adalberto, por favor. Então, quando a gente busca o aspecto... pode falar. Tem 2... E depois não estou conseguindo o primeiro. Ele não está conseguindo fechar. Quando a gente busca, então, um aspecto moral, ético, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, isso serve de diretriz para a nossa vida. Porque na busca, eu dizia anteriormente que nós não avançamos muito no campo moral. Avançamos no campo científico, porém não muito no campo moral, porque ainda somos presos à identificação com a matéria, e isso atrasa, retarda o progresso. Quanto mais identificados com a matéria, menos compreendemos a vida em sua essência. E o estudo que nós vamos fazer hoje, sobre os trechos, os itens 8 a 10 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudam a entender isso. Interessante que a fala de Jesus já foi há tanto tempo, mas ela permanece atual, viva, cabendo nas nossas experiências, nos ajudando a refletir. Importante que antes de adentrar no texto,
na reflexão do texto propriamente dito, porque não vamos falar do assunto sem trazer o texto é rico e precisamos falar sobre ele na íntegra, mas é interessante que a gente entenda que há uma grande distância, então, entre Jesus e nós. Gosto sempre de frisar, e se vocês que participam aqui, assistem às vezes, me ouvem falar, já me ouviram dizer isso várias vezes, porque há uma distância evolutiva bem significativa entre nós e Jesus. De acordo com a escala evolutiva, com a escala que está contida no Livro dos Espíritos, na questão 100, que trata das categorias de espíritos, de certa forma, indiretamente, trazendo a questão da evolução também para a pauta de reflexões, nós vamos perceber que existem 3 ordens: terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Jesus é um espírito, segundo a fala de Kardec em O Livro dos Espíritos, guia e modelo, tipo mais perfeito, guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade. Ele se encontra evolutivamente na categoria de espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Nós outros que habitamos um mundo de provas e expiações, um mundo ainda incipiente na sua caminhada evolutiva, que ainda começa a dar os passos da sua caminhada evolutiva, se encontram espíritos de terceira ordem. Dentro da terceira ordem tem várias categorias e nós vamos, à medida que estudamos, vamos nos encontrando ali em várias delas, ou então em alguma com mais força. Porém, na primeira ordem, só encontramos uma categoria, espírito puro, que é o que Jesus representa. E nós estamos, então, a uma distância muito grande dele. Então, como nós vamos conduzir a nossa vida a partir dos ensinamentos deste guia e modelo, estando tão distantes dele? Então, não precisamos ter a pretensão de dormir hoje e acordar amanhã, nos tornando espíritos da categoria de Jesus. Isso não vai acontecer do dia para a noite. O processo evolutivo é longo. Leon Denis afirma numa de suas obras que a natureza não dá saltos. Nós avançamos a pequenos passos. Emmanuel diz que é preciso avançar, nem que seja 1 milímetro por dia, e assim a gente vem avançando ao longo de séculos, milênios, a passos curtos, lentos. Então, quando contemplamos a grandeza dos ensinos de Jesus, como vamos ver daqui a pouco, nós entendemos a distância que nos afasta, mas entendemos também a proximidade que ele, um espírito dessa natureza, um espírito puro, nos traz o ensinamento adequando a nossa condição espiritual, para que possamos vislumbrar o futuro, o vir a ser, o que a vida nos reserva enquanto evolução, mas também refletir sobre a nossa vida atual. Mesmo não sendo como ele, podemos pegar as suas lições, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, aprendendo coisas importantes acerca de nós próprios, dos que estão à nossa volta e do mundo que vivemos. Então, isso é muito importante que tenhamos em mente para que a gente adentre na riqueza do texto que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que está também no Novo Testamento. Então, alguns escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhes respondeu: e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai ou mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou sua mãe aquilo que eu poderia ajudar-vos, já ofereci a Deus. Esse fica desobrigado de honrar seu pai ou sua mãe.
Assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrina que são preceitos humanos. Texto maravilhoso, profundo, rico. Vamos analisá-lo parte por parte. Escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram homens ligados à religião judaica. A religião judaica é oriunda da tribo de Judá. E eles, então, eles tinham papéis bem definidos na sociedade da época. Eram pessoas respeitadas dentro do grupo de judeus, dentro dos hebreus, da qual os judeus faziam parte. Eram pessoas respeitadas, pessoas bem vistas, pessoas consideradas moralizadas, éticas. E nós vemos isso muitas vezes hoje. Pessoas que são ligadas à religião, inclusive ao próprio espiritismo, que aparentemente têm uma vida reta, digna, mas que se perdem nos caminhos tortuosos do si mesmo, em seus vícios, em seus problemas, seus desafios pessoais, em seus delitos. Então nós entendemos que os fariseus, também os escribas, né, que eram aqueles responsáveis pela escrita no templo, eles vindo de Jerusalém, eles se aproximavam de Jesus e eles faziam isso muitas vezes, procurando testá-los. Então vejamos, eram homens que se diziam respeitosos a Deus, pessoas corretas, dignas, éticas, que seguiam todos os preceitos, mas se aproximam de Jesus para colocá-lo numa situação que hoje nós definimos, usando um termo bem popular, para colocá-lo numa saia justa. Como ele vai reagir diante de tal situação? Ele afirma que não veio destruir a lei que eles tanto defendiam, a lei de Moisés. E como ele lida com essas questões que são preceitos legais contidos na lei e que devem ser prioritariamente respeitados. Então, quando eles trazem a questão da transgressão à tradição dos antigos, fazendo referência ao lavar as mãos antes das refeições, isso era algo extremamente importante para eles. Vejamos que, na visão destes fariseus, escribas, desse povo, seguir preceitos era o mais importante que existia. Não tem que trazer muito à tona o que você vive por dentro. Isso é algo que nós vemos hoje com muita frequência, ligado sim à religião, mas vemos também em outras circunstâncias, que é quando nós, na vida cotidiana, fazemos belos discursos e focamos no comportamento. Nós somos homens e mulheres comportamentalistas. Nem sei se essa palavra existe, mas acho que vocês entendem. Então, a gente foca no comportamento, mas o comportamento, ele é apenas a manifestação de uma parcela do ser, de uma parte do ser. Nós vamos ver isso estudado amplamente pela psicologia, nós vamos ver correntes de pensamentos diferentes, inclusive uma corrente da psicologia que se dedica somente a esse estudo, TCC. Terapia cognitiva comportamental, ou seja, o psicólogo, a psicóloga trabalha em cima do comportamento. Isso tem sentido?
Sim, faz parte, nós somos pessoas que vivemos em sociedade, a vida em sociedade é importante e nós temos que nos atentar aos comportamentos, às regras. Regras são importantes. Nós somos pessoas, homens e mulheres, heterônomos. Ainda estamos na fase da heteronomia. Nós precisamos de regras externas para nos situar na vida social que vivemos. Querem ver um exemplo claro da necessidade de regras externas para nos ajustarmos na vida em sociedade? Regras de trânsito. Então, existe uma regra de trânsito que obriga o motorista e todos os passageiros a usar cinto de segurança. Isso é uma regra. Uma regra garantida por lei. Se nós andarmos de carro em algum lugar que tiver uma blitz e o policial nos parar e verificar que não estamos com cinto de segurança, seremos multados. Isso é um exemplo típico da heteronomia. Nós precisamos de regras externas para nortear a conduta interna. Numa etapa mais avançada, que um estudioso da mente humana, biólogo, muito conhecido da psicologia e da educação, chamado Jean Piaget, ele estudou o desenvolvimento moral do ser humano e ele disse que o ser humano passa por 3 fases do desenvolvimento moral. Anomia, ausência de regras, quando é bebezinho, e aí o bebezinho não sabe se o bebezinho tiver, quando ele já estiver andando, se ele tiver que sair sem roupa na rua, ele vai sair, não existe regras. Não é? Então é uma fase em que é a fase da anomia, é um prefixo de negação, nomia, normas, não existem regras. A criança avança, segundo os estudos do Piaget, os experimentos, e passa pela fase da heteronomia, onde a criança precisa de regras externas, precisa de pai e mãe que lhe diga, isso pode, isso não pode. Então ela não tem as normas, as regras dentro dela, ela precisa que outro lhe assegure isso. E numa etapa mais avançada do desenvolvimento moral, chega-se no ponto da autonomia, no sentido de eu mesmo, regras, normas em mim mesmo. Então eu não preciso que ninguém me diga o que fazer, porque eu mesmo sei o que é preciso fazer. O Piaget, ele disse que a criança chega na fase da autonomia aproximadamente aos 12 anos. E nós somos homens e mulheres adultos que ainda precisamos de regras externas. Ainda precisamos do policial parar na blitz para usar cinto de segurança. Porque não desenvolvemos a consciência de que sem o cinto de segurança, num acidente, podemos sofrer muito mais danos. Precisamos parar numa blitz para o policial nos dizer que é preciso usar capacete. Porque por uma queda, o capacete protege. Cinto de segurança, capacete são instrumentos de proteção. E, no entanto, nós não utilizamos. Estamos protegendo quem? A nós próprios. Então, isso caracteriza a ausência de autonomia. Não é porque eu tenho consciência de que eu preciso proteger o meu corpo, é porque diante de uma blitz serei multado. Isso com tantas outras coisas, inclusive placas de proibido fumar, espalhadas por lugares separados em que pode-se área de fumante e área de não fumante, regras externas para nortear pessoas que ainda não têm internamente desenvolvido senso de consciência maior da vida. O que Jesus nos traz nesse trecho é exatamente uma mostra de pessoas heterônomas que ainda não têm a sua consciência desperta para o que é verdadeiramente importante e que passam a sua vida observando comportamentos alheios, julgando-os
para se sentir melhor do que eles, dizendo: eu não faço isso. Eu sigo as regras de Moisés. Eu não me alimento sem lavar as mãos. E Jesus traz o questionamento à tona com a grandeza de alma que lhe é própria, com a inteligência superior. Vocês estão preocupados com a transgressão de lavar as mãos antes das refeições, mas por que não se preocupam em cumprir o mandamento de Deus recebido por Moisés no Monte Sinai, em que existe um deles que afirma: honra teu pai ou tua mãe. Quem amaldiçoar pai ou mãe será punido de morte. Então lá está a lei. A lei que eles seguem, a lei que norteia a vida deles. Só que essa lei, seguir a lei, tem dupla visão. Porque Jesus questiona: por que vocês não fazem isso com relação à situação dos pais? Porque no dizer de Jesus, diante de situação na dúvida entre ajudar os pais e oferecer algo a Deus, eles acreditavam que se honrar a Deus e oferecer algo a Deus, não precisa se preocupar com pai e mãe. Mas isso não é coerente com o que está sendo dito lá na lei. E Jesus é muito equilibrado, mas ao mesmo tempo muito firme, e diz para eles, na cara deles, ele não manda recados, ele não fala por outros para que chegue a eles, ele diz: hipócritas, honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, ou seja, a hipocrisia da sociedade à época e a de hoje, porque essa hipocrisia ainda nos pertence, é que a nossa ligação com o divino é fundamentada em comportamento e não em sentimentos, e não em construções internas significativas que vão conduzir a nossa caminhada evolutiva. E o texto continua. Depois, chamando o povo para junto de si, Jesus disse: escutai e compreendei bem. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram: sabe que os fariseus se escandalizaram ao ouvir essas palavras? Então nós vamos entendendo que estamos ali no meio e fundamentado na hipocrisia, que não quer ver o que é óbvio, que não quer olhar para si, que não quer compreender-se pequeno, atento apenas a comportamentos. Olha que maravilha de ensinamento que Jesus nos traz. Não é o que entra pela boca que torna impuro, mas é o que sai que torna impuro. No Espiritismo, nós vamos entender bem isso, porque quando estudamos a doutrina espírita em seu aspecto científico, nós entendemos que o pensamento é a origem de todas as ações humanas. Pensamento é matéria, pensamento cria, pensamento é energia. Então nós vamos falar daquilo que alimentamos internamente, a partir dos nossos sentimentos e pensamentos. A boca fala do que está cheio o coração, já dizia. A palavra revela o estado do espírito. O comportamento externo reflete o seu mundo íntimo. Nesse trecho que acabamos de ver, Jesus confronta o formalismo religioso dos fariseus, que valorizam rituais externos, como citado no texto, lavar as mãos, enquanto ignoram a transformação moral interior.
No Espiritismo, nós entendemos esse ensinamento como uma crítica direta ao moralismo exterior sem reflexão íntima. O verdadeiro mal não está no exterior, mas no coração, na consciência adormecida que se recusa a ver. Em se tratando de impurezas, as impurezas não estão no comportamento. As impurezas espirituais estão no orgulho, no egoísmo, na hipocrisia, na violência moral. Rituais não substituem transformação moral. Isso é o que Jesus estava ensinando naquele momento. E como estamos lidando com isso? Como lidamos com isso dentro da casa espírita? Porque muitas vezes nos arvoramos em juízes que condenam, absolvem, dão sentença, dizem o que fazer. Nós encontramos isso em outras religiões, em que tem sempre aquele líder que vai dizer o que deve e o que não deve ser feito, mas encontramos também no Espiritismo. Muitas vezes nós construímos a nossa existência a partir de conselhos de homens e mulheres que são tão humanos como nós. E que tem um detalhe importantíssimo que não podemos deixar de salientar. Homens e mulheres tão humanos quanto nós, que não estão vivendo na nossa pele. Quando transferimos para eles as respostas que compõem a construção de nossa própria vida, estamos negando aquilo que o Espiritismo nos ensina de mais básico. Nós renascemos para avançar espiritualmente. E avançamos a partir das nossas escolhas, daquilo que fazemos da nossa existência, para escrever a nossa história. Eu, você, nós precisamos fazer as nossas escolhas trabalhando no despertar da consciência. Se eu transfiro para o Adalberto a responsabilidade pelas minhas ações, porque considero o Adalberto um homem sábio, que vive uma vida reta, que tem um trabalho à frente do centro espírita e que tem condição de me dizer o que eu devo fazer, então eu não estou fazendo o que me propus a fazer aqui. Porque as escolhas dessa existência, elas pertencem a mim. Se eu transfiro a responsabilidade das minhas escolhas para os poentes na doutrina espírita, como o Divaldo, que já não está mais entre nós, mas esteve muito tempo, como Chico Xavier, que também já não está, mas esteve muito tempo, e hoje temos grandes nomes aí que são referências no Espiritismo, Haroldo Dutra, Jorge Elahá, Rossando Kindler e tantos outros. Se eu transfiro as minhas escolhas para estes, seguindo cegamente o que eles dizem, sem refletir, sem olhar para a minha própria história, sem adentrar em meu mundo íntimo, tentando compreender o que eu vim fazer aqui e o que eu próprio devo traçar como caminho evolutivo, eu estou perdendo a oportunidade de avançar espiritualmente. O espírito avança a partir das suas escolhas intransferíveis. Ninguém deve fazê-las por nós. Isso diz respeito a tantas coisas, tantos temas que nós debatemos, tantas opiniões que proferimos em nome do Espiritismo, quando a doutrina espírita sequer aborda o tema, mas nós nos arvoramos em doutores dos princípios espíritas e batemos o martelo, condenamos, criticamos, damos a sentença e dizemos: isso não é permitido fazer. Como se fôssemos pessoas capazes de dizer o que é e o que não é permitido fazer para outrem que não seja nós próprios.
Então, a fala de Jesus, ela é muito atual. E ele continua, porque nós vamos encontrar em outro trecho. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Pedro, então, lhe pediu, explica-nos essa parábola, Senhor. E Jesus respondeu, também vós ainda não compreendeste? Não percebeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem, a mulher, impuros. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que tornam o ser humano impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Enquanto os judeus se limitavam à observância exterior e à purificação moral, acreditando que toda virtude consistia nas práticas exteriores, esqueciam-se da lei de Deus, que manda amar ao próximo como a si mesmo. A verdadeira pureza não está nos atos exteriores, ela está no coração. Jesus chama de hipócrita aqueles que aparentavam possuir virtudes e não tinham. Ele mostra que a verdadeira pureza está nos pensamentos e nos atos que procedem do coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isso porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou de humildade. A criança ainda efetivamente não manifestou nenhuma tendência para o mal, ainda está começando a sua caminhada. Os seus instintos não foram desviados pelo contato dos vícios. Entretanto, Jesus não diz que o reino dos céus é para as crianças, mas ele diz que é para aqueles que se assemelham a pureza de coração e a simplicidade, mesmo porque as crianças são espíritos, e como espíritos trazem as suas bagagens, as suas vivências, e estão na infância apenas adormecidas, ainda não vêm à tona com tanta força, ainda não influenciam na sua conduta, no seu pensamento, no seu sentimento, com tanta força, quando numa determinada época em que tudo vem fazer mais pressão interna. Então, a reflexão que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é muito importante. Quando Jesus diz que o que sai da boca vem do coração, o Espiritismo interpreta como o pensamento é a origem de todas as ações humanas. Antes de agir, nós pensamos, nós criamos, porque o pensamento é capaz de criar. É interessante quando observarmos na doutrina espírita que o Kardec também reforça a crítica ao formalismo religioso vazio, muito comum nas práticas antigas e atuais. O ponto central, trazido por Jesus e reforçado por Kardec tanto tempo depois, é o confronto entre aparência de virtude e virtude real. Isso é o que devemos nos atentar. O que é virtude real e o que é aparência de virtude? Então, nós vamos compreendendo, à medida que vamos refletindo, entendendo a vida com a lente que o Espiritismo nos oferece, que a verdadeira pureza não depende de práticas externas. Não é chegar no centro e dizer meu irmão, minha irmã, aplicar passe, fazer sopa, trabalhar na divulgação, no eixo, na evangelização da infância. Muitas vezes nós temos inúmeros trabalhos na casa espírita, mas isso não quer dizer que houve reflexão acerca da nossa intenção moral, dos sentimentos sinceros. Não houve movimento de esforço de melhoria interior. A hipocrisia mencionada por Jesus é entendida como disfarce
moral. Quando a pessoa parece boa, mas não transformou a si mesmo. Segundo o que a gente aprende na doutrina espírita, não há mérito em ações internas sem que as intenções internas estejam muito bem esclarecidas. E isso é o que nós aprendemos com a doutrina espírita, mas não praticamos. Não praticamos porque não temos condição de entender a grandeza deste preceito, porque é algo que nos pede muito esforço. Conhecer a si mesmo não é fácil. Entrar em contato consigo, com a sua realidade, é algo que exige um esforço muito grande. Por isso nós preferimos fazer de conta que temos um bom comportamento, que somos boas pessoas, que somos espíritos de luz. Muitas vezes ouvimos essas referências de pessoas que nos veem de um modo enganoso, mas não paramos para olhar para dentro de nós mesmos e ver os pontos obscuros que trazemos, as situações delituosas que ainda alimentamos e não queremos ver. E aí vamos vivendo na ilusão de uma grandeza espiritual que não possuímos, preocupados, como os fariseus à época, em seguir preceitos e regras para sermos heterônomos, sem nos dedicar no desenvolvimento da autonomia. Quando digo desenvolvimento, me refiro ao retirar o que envolve, porque a essência divina trazemos conosco. Mas à medida que vamos nos vinculando à matéria, num processo natural de crescimento e expansão espiritual, porque precisamos aprender a caminhar com as nossas próprias pernas, à medida que vamos nos identificando com a matéria, vamos nos distanciando da essência. E se nos distanciamos da essência, não temos coragem de olhar para nós próprios. E mesmo que não seja na base da hipocrisia, como antes víamos nos fariseus, ainda vamos fazendo de conta que está tudo bem, que estamos cumprindo os preceitos, que somos pessoas de bem, que nunca fizemos mal a ninguém, mas também nunca fizemos bem. E vamos fingindo que estamos cumprindo o que aqui viemos fazer. Este rompimento com essa necessidade de viver vinculado à aparência e comportamento é algo extremamente necessário para todos nós. Em se tratando do Espiritismo, nós que temos contato com a doutrina espírita e a estudamos, temos uma responsabilidade maior sobre essas coisas, essas demandas, porque precisamos, a partir do conhecimento, demonstrar na prática que estamos compreendendo as lições. Mas demonstrar na prática não significa moldar o comportamento para cabermos naquele modelo de perfeição que aprendemos a encontrar no Espiritismo. Conhecer-nos é um caminho árduo e necessário, que significa que devemos identificar em nós próprios até mesmo os vícios. Se o que nos torna impuros é o que sai de nossa boca, o que tem saído dela? Que tipo de palavras temos proferido? Que tipo de construções estamos realizando? Que tipo de intenções movimentam a nossa existência? Como lidamos com os preconceitos do mundo quando estamos diante de situações que não cabem na compreensão que temos da vida? Como estamos lidando com elas? São questões importantes para nos posicionar, entendendo que o caminho de evolução espiritual passa pelo nosso crescimento.
Nós vamos encontrar lá no Evangelho Jesus nos dando a referência: amar ao próximo como a si mesmo. Me amar não quer dizer que eu vou me achar ótimo, maravilhoso, estupendo. Não é esse o sentido. Me amar, se amar, significa se aceitar, tal qual é. E isso nós temos dificuldade de fazer. Então a lição do Cristo é extremamente atual. É atual para aqueles que ainda se comportam como antigos fariseus e constroem a sua vida de aparências sem se preocupar nem um pouco em trazer as lições do Cristo para dentro de si. Isso não quer dizer que vamos ser iguais a Ele, não vamos. Estamos longe demais dele. Mas temos a referência das ações que nos convida a não julgar, a não condenar. Não é assim que nós vemos no Novo Testamento? Além dessa passagem em que ele dá essa demonstração de lucidez aos fariseus, nós vamos ter a passagem da mulher adúltera. Como lidaríamos hoje com a mulher adúltera? Ainda lidamos mal, como com o adultério. Muitas vezes nos colocamos na posição de quem está sendo traído, e aí nós nos arvoramos em condenadores, juízes da vida alheia, como se soubéssemos o que se passa por debaixo daquela pele, daquele pensamento, daquele coração. Como estamos lidando com questões que nos convidam a adulterar, não só nas relações afetivo-conjugais, mas também em outras relações, porque o adultério, ele pode ser visto de várias formas, em várias situações, em várias circunstâncias. Como estamos lidando com isso? Como lidamos com as situações em que a vida nos convida a olhar para nós e nós insistimos em olhar para as falhas do outro, apontando-as e assim nos sentindo melhores, porque eu não faço isso, ele faz, mas eu não faço. Eu sou ótimo, sou perfeito. Estou aqui de passagem, não reencarno mais aqui. Parece piada, não é? Mas ainda motiva a vida de muitas pessoas. Ainda é a motivação mesmo por detrás da fala humilde, não, eu nada sou. Eu sou, como dizia Chico Xavier, menor que um grão de areia. Isso é o que diz. Mas o que pensa e sente é um pouco diferente. Jesus nos convida a alinhar o que pensamos, o que sentimos, ao que fazemos. Mas antes de fazer esse alinhamento entre pensar, sentir e fazer, precisamos saber quem somos. E só saberemos quem somos se tivermos coragem de nos olhar com profundidade, identificando situações desconfortáveis que não gostaríamos de ver, mas que ainda estão aqui. Essa semana tive uma situação na escola com uma professora em que eu fiz uma observação com relação ao trabalho e depois ela me mandou um texto enorme dizendo que eu havia sido ríspida. Eu não percebi que eu havia sido ríspida, eu tenho dificuldade para perceber isso, em outras relações também. Mas ao ler o texto da professora, eu me deparei comigo mesmo. E pensei, essa moça está me enxergando. Ela está me vendo naquilo que realmente eu sou. Porque a rispidez, ela me acompanha há muito tempo. E não vai deixar de acompanhar tão cedo, porque há muito eu estou apegada a ela. Ah, mas você tem uma fala tão mansa, certa vez escutei de uma criança na evangelização infantil. Você tem voz de nuvem, a criança disse. Achei fofo demais, foi a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida, principalmente vindo de criança. Voz de nuvem, mas um coração de pedra. Só que o coração de pedra nem todos veem, mas eu preciso ver. Eu preciso saber que ele está aqui. Porque eu preciso olhar para ele, eu preciso acolhê-lo
triste. Eu ainda tenho coração de pedra. Essa semana meu marido andávamos perto de casa de carro, tinha um cachorrinho, filhote, trôpego ainda. E meu marido parou o carro e disse, eu não posso deixá-lo aqui, se eu deixá-lo ele vai morrer. Pegou e trouxe para casa, ele está aqui, se alguém quiser um filhote eu tenho para doar. Muito bonitinho, vira-lata, muito bonitinho. Eu não faria isso. O meu coração de pedra não pegaria o bichinho. Ele ficaria lá. Eu iria pensar, poxa, ele pode morrer, sim, mas eu não traria para casa. Então eu preciso lidar com esse coração de pedra. E o primeiro passo para fazer isso é sabendo que ele está aqui e aceitando. Por mais que eu tenha uma vergonha enorme, e foi o que eu senti quando a professora me mandou o texto, eu pensei, ela me viu. E eu que me escondo tanto por trás da voz de nuvem, ela me viu. E eu senti uma vergonha enorme. Mas aí eu fui digerindo. Ela viu o que eu sou. Eu não gostaria de ser. Queria ser diferente. Queria ser mais generosa. Queria ser bondosa, compreensiva, compreender a falta dela para dar aula e todo o transtorno que isso causa numa escola. Mas não sou. Infelizmente. Este, na minha visão, é o caminho para alinhar sentimento, pensamento e ação, como Jesus nos recomenda em o Evangelho segundo o Espiritismo, no registro que está em Evangelho segundo o Espiritismo e no Novo Testamento, quando fala da verdadeira pureza. E eu agradeço a vocês a generosidade pelos ouvidos atentos e sempre afetuosos. Adalberto, meu querido, é com você, se conseguir falar, né? Me ouvindo? Tô. Tamo. Tá dando eco. Tá cortando, né? Você quer que eu feche? Peraí, deixa eu fechar. Mas continua. Com 2 livros. Não consegui. Mas eu vou passar para Letícia. Aí ela faz ações e já termino. Vou fazer a prece. Ok. Obrigado. Eu vou fazer a prece, cala a boca. Alguém tem alguma coisa a colocar? Só agradecer a Silvana pelo estudo e também só fala agora finalizando. Também tenho muito disso, né? Eu acho que muito, não posso falar pelo Gmail, falo por mim, que a gente vê que ainda precisa mudar, né? Mas acho que reconhecer o passo. E podia, né? E às vezes se torna uma luta querer vencer essas dificuldades que ainda temos nessa caminhada. Mas como diz aqui, a gente não vai dar esse salto, não é? Então é aos pouquinhos melhorando para ver que saímos daqui um pouco melhor. Ainda não perfeitos, mas uma areinha, uma poeirinha mudada. Muito obrigada, viu? Mais alguém? Fidelis estendeu a mão. Parabéns, Silvana, mais uma vez. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua fala, pela sua reflexão. Foi muito boa e consciente. Que Deus te ilumine sempre. Que assim seja, Fidelis, que ilumine a nós todos. Que assim seja. Se não tiver mais alguém que queira se colocar, vamos para a prece final. Disse. Boa noite, gente. Oi, minha querida. Oi, tudo bem? Como está São Paulo? Tá, aqui tá bom. Tá nem frio nem calor. Para mim tá bom desse jeito.
Tá bom. Então, Silvana, eu estava te ouvindo, né? E vejo que assim, né? Que eu assim achei bem interessante as coisas que você trouxe, né? Assim, por exemplo, assim, no Espiritismo, né? Somos assim, Kardec é filosofia e ciência, né? E a religião foi por conta dos espíritas, né? Não realmente, se a pessoa levar em conta, o espiritismo é uma filosofia de vida, é uma mudança do nosso ser. Hoje eu vejo assim. Então, uma coisa que me chamou a atenção também, Silvane, você foi sobre o cachorro, né? Aqui assim, a gente tem um pet. E por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente tem obrigação de cuidar. Então eles largam os cachorros sempre em frente do pet. No outro dia tá lá os bichinhos, né? Aí foi uma coisa bem interessante. Teve um que ficou aí, ficou. Então eu não recebi no quintal, não levei para casa também, mas a gente dava comida, a gente armava o toda da loja, né? Para não ficou, não ele não aqui estava garoando, essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Aí nós arrumamos uma ONG, que a gente, para eles buscar, era R$200, e ficamos assim, de dar todos os meses R$200 para ajudar na ração. Tudo bem. Aí a ONG veio, né, filmou, ele levando, depois eles lá junto com os cachorros, lógico que tá tudo junto lá. Aí chegou uma pessoa para mim e falou, nossa, Liz, como que você tem um coração gelado? Seu coração não doeu, porque achou assim, a pessoa falou, você tem um quintal, você tem condições de ficar com o cachorro. Aquilo me doeu e me bateu assim, sabe, como assim um alerta. Porque assim, hoje eu penso assim, tem coisas que eu não quero para mim. E quando a minha cachorra desencarnou, foi um sofrimento tão grande e eu jurei, eu não quero mais cachorro. Apesar de trabalhar, ter um pet, trabalhar nele, viver rodeada de animais, para mim, dentro de casa, no meu quintal, eu não quero mais. Então, eu assim, quando você falou por mim, o bichinho ficaria lá. Eu vi o bichinho e a gente fez, assim, ofereceu para todo mundo, ninguém quer. Hoje ninguém quer cachorro, entendeu? E aí eu achei interessante que a pessoa também falou, assim, além de trabalhar com pet, está sempre assim, com assim, palestra, ouvindo, é espírita, aqui assim, e que coração gelado que você tem. Eu estranhei, mas eu entendi e vi que eu não tenho coração gelado, não, porque eu não sei, né, assim, a ONG, mas foi filmada, existe a ONG, o bichinho está lá, junto com os outros. Nós fizemos? Tosamos, tiramos todas as pulgas, os carrapatos, colocamos gravatinha de frio nele, e ele foi embora. Então, me identifiquei com o coração gelado, que as pessoas falaram que eu tenho, o que é mentira isso. Certamente. Legal. Acho que agora não tem mais ninguém não, Letícia. Agora, em nome de Adalberto, antes de você fazer a prece, eu agradeço a você e a todos os presentes. Ok, e você faz a Sim, senhora. Eu que agradeço, viu, pelo convite, por estar com vocês aqui, é sempre uma alegria. Vamos então finalizar falando tanto em Jesus, vamos pensar nele. Se ainda temos o coração gelado, de pedra, seja qual for o adjetivo que percebermos ou que nos der, nós temos um sol radiante que aquece, que derrete gelo e transforma pedra em pó, que é Jesus. Esse sol de luz e amor que nos envolve e nos sustenta, mesmo ainda sendo tão pequeninos. A ti, querido amigo Jesus, a nossa gratidão sincera e eterna, por toda a proteção e amparo que o Senhor nos tem dispensado. Envolva cada um dos presentes aqui, bem como aqueles que estiverem em seu pensamento, em seus corações, envolvendo também a humanidade envolta em guerras, lutas, infrutíferas, inúteis, que não levam a nada, apenas a violência e a dor
Que a sua presença seja motivo de paz, bom ânimo e esperança para todos os corações que buscam em Ti a certeza de um mundo melhor. Que o Senhor nos ampare e esteja conosco em todas as horas, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja.